Boa noite, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. Esse é mais um vídeo da playlist Meditando com Descartes e corresponde ao capítulo 01, cujo título é A Necessidade da Metafísica ou a Vida Levada a Sério. Bom, a gente já comentou aqui, mas o objetivo de Descartes com as meditações metafísicas é demonstrar que há um fundamento nas afirmações da ciência. Quer dizer assim, a ciência ela é capaz de dizer a verdade do mundo, alcançar a verdade do mundo. Existe, ou por outro lado, existe uma relação de verdade entre a mente e o mundo, de tal modo que a mente é capaz, o homem é capaz de alcançar, produzir uma relação verdadeira com o mundo, quer dizer, entender e atuar sobre o mundo, porque ele conhece verdadeiramente esse mundo. Isso, para nós, quer dizer, sim, é uma obviedade no cotidiano, né? A gente, enfim, supõe isso é um dado da realidade para nós. Mas em ciência, e sobretudo em filosofia, isso é uma discussão complicadíssima. E vamos dizer assim, essa visão, que é a visão do senso comum, ou do homem comum, etc., só há muito pouco tempo começou a ser levado a sério, de certo modo, né? Provavelmente, eu diria que, por incrível que pareça, com a invenção, ou a criação, ou o desenvolvimento do que a gente chama e entende por filosofia, né? Que é uma novidade grega, né? Enfim, mas Descartes tinha uma pretensão que era a pretensão de reduzir tudo, quer dizer, criar uma espécie de código único capaz de dar conta de todas as ciências, que seria a Mathesis Universalis, quer dizer, a matemática universal, uma espécie de matematização de todas as ciências possíveis de serem matematizáveis. Eu acho que a gente mais ou menos alcançou isso. Mas naquele momento, onde a filosofia, a ciência era dominada pela escolástica, etc., 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 isso era visto com alguma reticência, né? Quer dizer, então, quer dizer assim, era um projeto carregado de novidade, né? E é natural que se buscar, que o Descartes buscasse para esse código dos códigos um fundamento eu ia dizer um fundamento real, mas não é bem o termo, um fundamento que garantisse a verdade desse código. Esse código tinha que estar fundado na própria realidade, né? Para traduzi-la, né? Os princípios desse código tinham que ser os princípios da própria realidade. Eles tinham que ser demonstrável, né? E aí a necessidade dessa experiência metafísica, né? Porque também, por outro lado, aí acredito eu, né, na medida em que você vai recuando em direção aos princípios, quer dizer, de certo modo se afastando do mundo, como é o que acontece na primeira meditação, Descartes vai se afastando do mundo, colocando o mundo em dúvida, de certo modo, colocando toda essa nossa experiência comum, da qual ele não duvida, e ao contrário, ele quer fundamentar, mas num primeiro momento ele precisa se afastar. À medida que você vai se afastando dos sentidos e do mundo, tudo o que resta é você com você mesmo. É uma relação introspectiva. Já não há mais uma relação contemplativa, né? Ou seja, as duas vias que você tem para pensar como objeto é o mundo, quer dizer, uma relação contemplativa com o mundo, e uma relação introspectiva
consigo mesmo. Né? Na medida em que você, digamos, busca o fundamento dessa reflexão sua contemplativa, você tem que buscar esse fundamento dentro de si mesmo. E, por outro lado, esse fundamento que você vai buscar dentro de si mesmo, ele tem que corresponder, eles têm que estar presentes e corresponder ao mundo. Quer dizer, eu e o mundo temos que estar obedecendo aos meus princípios, para que eu possa validar a verdade do meu conhecimento. Acho que deu para entender, eu espero que tenha dado para entender. Então, é isso que Descartes vai buscar. Quer dizer assim, é evidente, e eu digo isso logo no começo do texto, que, num primeiro momento, quer dizer, quando a gente vai estudar matemática na escola, quando a gente, mesmo o engenheiro, mesmo o físico, prático, etc., o biólogo, enfim, você prescinde dessa experiência metafísica, você prescinde dessa discussão sobre os fundamentos, porque, quer dizer assim, toda a validação da sua ciência se dá pelos seus efeitos. Você não precisa entrar nessa discussão, né? Quer dizer, a esse nível. Esse é um nível de discussão que se dá lá nas mais altas esferas de todas as ciências. E olhe lá, ou dentro da própria filosofia, especificamente na metafísica. Né? É claro que você vai ter, enfim, não vou nem falar disso, porque aí eu já vou me desviar muito, mas, por exemplo, as questões metafísicas aparecem para os físicos. Estávamos aí, assistimos todos o Oppenheimer, né? Aparece para os grandes matemáticos, etc. Mas aí é num outro nível, não nesse nível mais... Então a ciência, para ser praticada, ela prescinde da metafísica. Então, por que nós precisamos da metafísica? Não só por esse fator unificador, eu acho, mas também porque eu acho que há uma necessidade intrínseca nossa de saber que o meu conhecimento não é um mero joguinho de palavras ou alguma coisa que dependa de uma chave que vai me revelar a verdadeira face do mundo, que não está dada imediatamente na minha relação comum com ele. Né? Que aí é o gnosticismo todo, e não pensem que o gnosticismo é alguma coisa macumbeira, de seitas. Não, Hegel é o gnóstico, Kant, todo mundo que disser para você: meu filho, você precisa colocar o óculos da minha filosofia para ver a realidade tal qual ela é, porque você apenas com seus olhos não enxerga a realidade tal qual ela é, esse cara é um gnóstico. Tá? Esse cara é um gnóstico. Quer dizer, para mim, o bom filósofo, o verdadeiro filósofo, que é o que diz, que é o que parte desse seu olhar e diz: olha, a partir desse nosso olhar, aonde mais longe podemos ir? Tá? E é isso que Descartes vai fazer. Né? Para isso, ele vai propor a nós essa experiência, que é por isso que esse livro, esse web-livro se chama Meditando com Descartes, porque é uma experiência meditativa. Isso parece muito óbvio, mas é ignorado, às vezes, ele é ignorado por boa parte dos filósofos que refletem sobre Descartes. Quer dizer, um dado que é uma evidência, está na cara, isso é uma experiência. Isso é uma experiência, isso não é um mero joguinho de palavras ou um teatrinho, é uma experiência que quer alcançar a verdade, o fundamento da verdade, aquilo que me permite dizer que o meu pensamento sobre o mundo é verdadeiro, corresponde de fato ao que o mundo é.
E para quem não está muito familiarizado com a filosofia, essa discussão que parece quase estúpida, ela ainda é levada a sério em alguns círculos filosóficos. Tá? Eu costumo dizer assim, para mim, acho que há duas provas evidentes, né? Não só que a matemática é a mathesis universalis pretendida por Descartes, vamos dizer assim, ela se estabeleceu e se desenvolve e vai se evoluindo cada vez mais, e não tem um fim, vamos dizer assim, né? Mas a matemática é a linguagem do mundo, uma linguagem aberta, acessível a qualquer um que estude matemática e tenha, digamos, talento para tanto, vai alcançar o mais fundo da física quântica, etc, etc. Claro que para isso é preciso talento. Mas não é preciso ter nascido um iluminado, ter recebido. Não. Esse conhecimento é um conhecimento aberto a qualquer um. Isso não é uma gnose que depende de experiências, não. Tá? Então, essa matemática existe. Essa linguagem existe. Tá? Ela é acessível a todos. E ela é capaz de acessar a verdade da realidade a ponto de alterá-la. Então, para mim, quais são as duas provas irrefutáveis disso? A bomba atômica. Quer dizer, é a mais veemente prova que o sujeito diz, olha, esse 1,5 kg aqui de plutônio, tratado dessa e dessa maneira, eu calculei que eu sou capaz de, com esse 1,5 kg de plutônio, destruir, pulverizar em 5 segundos uma cidade de 150 mil habitantes. Aí dirá o idiota do Objetivo, não, isso não é possível. Pois é, então vamos testar? Vamos. Bum. E a outra prova, para mim, é muito prosaica. Sou eu brincando com meus gatos ou com outros animais. Eu jogo a bolinha para a gata e a gatinha vai lá e pega. Eu jogo a bolinha para o cachorro e o cachorro vai lá, salta e pega. Para o passarinho a mesma coisa. Isso significa que nós fazemos os mesmos cálculos. Nós partilhamos a mesma noção de espaço e tempo. Eu, o cachorro, o gato, o passarinho. Eu não estou nem falando dos cálculos que aí os físicos e meteorólogos, o pessoal da meteorologia faz, tá? Calculando ventos e outras coisas. Eu estou falando das coisas mais prosaicas mesmo. Eu e os meus bichos partilhamos o mesmo espaço-tempo. E, ainda que a gente não faça os cálculos formalmente, fazemos os mesmos cálculos. Eu atiro e ele calcula a trajetória e pega. Então, se isso não serve de prova, se a bomba atômica, então o que serve? Então não há prova. Então nada é aceitável. E aí ficamos nessa estupidez kantiana que ainda é é levada a sério em alguns ambientes. Né? Porque é uma discussão que a gente pode ter em outro momento. Tá? Então essa é a finalidade de Descartes, nesse momento. Né? E é por isso que ele busca, porque ele podia prescindir, mas é uma angústia para nós. Quer dizer, quando eu digo a vida levada a sério, é nesse sentido, é saber que essa beleza que eu enxergo é verdadeira, é saber que eu partilho da linguagem do mundo. Quer dizer, que eu estou no mundo à vontade, eu dialogo, eu sou capaz de dialogar com o mundo, com a natureza. E por outro lado, e aí eu vou usar um termo que é terrível em alguns ambientes, Deus dialoga comigo através da natureza. E aí, nesse sentido, eu posso dizer, sem me tornar um panteísta,
que Deus e a natureza são o mesmo, que Deus, porque se Deus nos faz... E aí São Paulo diz isso, né? Paulo, em uma das suas epístolas, fala isso, né? Que a natureza, o mundo, as criaturas são a interface de Deus comigo. Ele fala pelo... É quase que a caligrafia de Deus, a sua linguagem. Então é muito bonito isso. E aí, tudo isso se perde se eu levo, por exemplo, o Kant a sério. Tudo isso se perde. E o custo disso é altíssimo. Porque isso produz uma desconfiança do mundo. Eu perco a minha intimidade com o mundo. Eu sou expulso desse mundo. E aí é uma outra reflexão que a gente tem que fazer quando a gente for, em algum momento, falar sobre Kant e, por favor, sobre o pietismo de Kant. Eu pensei que o pietismo fosse uma espécie de jansenismo protestante, mas é algo muito mais complexo. E eu ainda nem rocei ainda de leve nessa questão, porque eu também não tenho tempo mais, né, para tanto. Mas a influência dessa corrente religiosa é muito maior do que eu imaginava. Tá? E o efeito, aparentemente, é mais ou menos esse: afastar o homem da natureza, cortar o vínculo do homem com a natureza. E louco, porque Kant dizia que o que ele estava tentando era abrir caminho para a fé. Que absurdo, que loucura. Mas voltemos a Descartes, nosso tema não é Kant, né? Eu aqui vou até dar uma olhada aqui, que eu separei alguns pontos, né, do texto. Achei o texto, reli o meu texto do capítulo, achei muito interessante. Acho que eu peço sempre a todos que leiam, não adianta apenas me ouvir, né? Isso aqui é um bate-papo em torno de alguma coisa que existe. Então é preciso ler, né? Não esperem que eu esteja aqui esgotando tudo que está escrito lá, até porque, como vocês sabem, ou já perceberam, o meu pensamento é muito digressivo, eu vou e volto, acabo falando de coisas que eu nem tinha pensado em falar, etc, etc, etc. Ah, sim, eu termino, eu vou até, para fechar esse vídeo, eu vou ler como é que eu termino o capítulo, que eu acho muito legal. Porque, como eu já dei a entender, Descartes pretende meio que reconstruir toda a ciência, abrir caminho para a reconstrução da ciência em torno de uma matéria universalis comprovadamente, demonstradamente capaz de alcançar a realidade. Quer dizer assim, né? Aí eu digo, mas para recomeçar desde os fundamentos, Descartes precisa destruir tudo. Então, isso é belíssimo. Descartes é um destruidor, de certa maneira. Quer dizer, e essa é a beleza da primeira meditação, que a gente vai chegar lá, sabe? Porque ela é uma bomba atômica que estoura, assim, de repente, e não sobra nada a não ser eu comigo mesmo, né? Então, Descartes precisa destruir tudo, mas destruir com método. E é isso também a primeira meditação. Ele vai destruindo tudo, né? Nós o acompanharemos em sua estratégia. Desceremos com Descartes ao cerne da atividade cognitiva. Isso é muito bonito. Ou, num sentido mais amplo, de nossa vida espiritual. Não é pouca coisa de quem encara a vida a sério. Pô, gostei disso. Poxa, peço a vocês que leiam. Para variar, vou deixar o endereço aqui embaixo, se já não deixei em outros, deixarei aqui. Para você que chegou até aqui, eu tinha esquecido de tornar pública a playlist Meditando com Descartes. Ela já está tornada pública. Então está tudo lá, direitinho, né? Então esse vídeo é sobre
o capítulo 01, já falamos sobre o capítulo 00, sobre o prefácio, sobre a capa, então já tem uns 4 vídeos lá, né? É isso, agradeço a todos que me ouviram até aqui e aguardem o próximo vídeo, o próximo capítulo.